Oi, eu sou a Samara e eu crio personagens pra fugir da realidade. Hoje eu vou mostrar pra vocês outro character sheet ou prancheta de personagem, como você preferir chamar, e dessa vez é sobre a Hazel. Então vem comigo conhecer um pouquinho mais sobre ela e sobre como foi o processo do character sheet dela. Eu confesso que eu ia fazer ela só mais pra frente, só que como eu sou ansiosa e eu adoro desenhar ela, então eu fiz ela agora. Diferente das outras vezes que eu fiz o rascunho já direto no digital, inclusive se você não viu o vídeo ainda, vai lá que tem o character sheet da Mila e do Joss. E o da Hazel, dessa vez, eu fiz o rascunho primeiro no papel, e aí depois que eu passei só... Rascunho não, né? No caso eu desenhei tudo direto no papel, e aí depois eu só passei pro digital. Mas de qualquer forma, eu vou tentar colocar todas as referências que eu usei pra pose, roupa, etc. por aqui. Tanto pro rascunho quanto pra line art, eu uso um pincel chamado Sketch Sketcher, que ele tem essa texturazinha de lápis, de cera, não sei exatamente, mas ele é meio falhadinho. E eu acho que dá um efeito tão bonitinho pra line art, ao invés daquela coisa direta. E eu encontrei ele no início do ano passado e eu sou simplesmente apaixonada. Se eu achar o nome da pessoa que fez, eu dou os créditos aqui em algum lugar da tela. De primeira, a Hazel, ela na real não era pra ser uma personagem, só que em 2021, eu tava tentando me desenhar e aí eu tinha cometido um erro. E aí acabou que eu olhei, tipo assim, nossa, esse erro aqui pode se transformar em algo. E aí acabou que eu continuei, né, o desenho mesmo com aquele erro e aí acabou virando a Hazel. Inclusive eu vou colocar um comparativo de como eu era em 2021 e de como o primeiro, né, desenho da Hazel, pra vocês terem uma ideia de como ambas eram. Então acabou que a primeira versão dela era só uma Samara versão vampiro. Meio que uma fusão Samara e Marceline de Hora de Aventura. Era basicamente isso daí. Acontece que ela ficou esquecida durante muito tempo e eu só fui lembrar dela literalmente um ano depois, porque eu fiz ela em setembro de 2021 e eu só fui lembrar dela em setembro de 2022. E meio que eu fiquei viciada em começar a desenhar ela. E aí eu saí rascunhando ela em todos os lugares, e aí nessa época, né, o Alex, como ele foi o primeiro personagem que eu criei, então o Alex já existia, e aí quando eu comecei a desenhar ela, eu olhei, temos o Alex, temos a Hazel, eles vão virar um casal, e aí acabou que eu decidi que ela ia ser namorada dele, e eu criei toda uma história na minha cabeça deles dois, e eu comecei, né, a fazer vários desenhos deles. Só que quando foi março de 2023, eu não estava contente com o design que ela estava naquele momento, e aí eu decidi começar a fazer algumas mudanças nela. Então, nessa época, os meus desenhos dela já começaram a mudar, e aí eu mudei o jeito do cabelo, mudei o corpo, e aí, né, chegou no resultado da Hazel que a gente tem hoje em dia. Inclusive tem um desenho de março de 2023 que eu sou apaixonada nele até hoje. Em algum momento eu ainda vou levar ele pro digital, porque eu acho esse rascunho extremamente bonitinho, que vocês estão vendo na tela aqui agora. E gente, eu sou muito apaixonada por esse desenho, não tem como. Agora indo pro processo de ilustração, enquanto eu conto um pouquinho da lore da Hazel. A Hazel é uma vampira de 1700 anos, só que, assim como a Mila, que é uma cupido, eu também não vou tratar o lado sobrenatural da Hazel na HQ, mas mesmo assim, se você já me segue no Instagram, você sabe que todo o Reels que eu faço com ela tá na forma vampiro dela, então vai ser basicamente isso. A HQ vocês vão ver o lado humano, e no meu Instagram vocês vão ver mais ilustrações com ela na forma vampira mesmo. Então, em teoria, na HQ ela tem 22 anos, que foi a idade que ela foi transformada. Ela é australiana de nascença. Ai, Samara, mas há 1700 anos atrás a Austrália estava no ano 300 e pouco. Gente, ela é uma vampira, tem cupido na história e vocês estão realmente implicando com o ano de nascença dela? Finge que está acontecendo em outro ano, tá tudo bem. Ela adora atividade física e ela é vaidosa do jeitinho dela, porque quando você compara ela com as outras personagens femininas, talvez você ache que ela tem um jeito mais moleca ou algo do tipo, mas não. Ela adora comprar roupa, ela adora estar sempre com a unha feita, então assim, vocês nunca vão ver Hazel com uma unha quebrada, porque ela tá sempre com a unha feita, a unha cuidada. Ela tem 1,65 m na forma, né, de pessoa, só que na forma morcego, porque ela pode se transformar, ela tem só 10 centímetros. Como eu disse, ela e o Alex, né, estão num relacionamento que já dura aí mais ou menos cerca de 3 anos. Só que, como ela teve um relacionamento no passado que não foi muito bom, então meio que tudo é muito novo pra ela e muitas vezes ela não sabe lidar com toda essa questão do romance
porque ela não tinha experimentado isso antes. E um ponto importante, a Hazel não é muito fã de outros vampiros, mas mais pra frente vocês vão entender o porquê disso. O estilo dela, na maioria das vezes, conta com roupas confortáveis e soltas, e em geral ela usa uma paleta de cores neutras, tendo um tom de cor ou outro, e geralmente esses tons de cores são escuros. Aliás, você reparou de onde que são as botas dela? Pra música que representa ela, de início eu fiquei com muita dúvida, mas no final eu acabei escolhendo She's Kinda Hot, do 5 Seconds of Summer, porque eu acho que essa música traz um pouco de tom de rebeldia que eu quero trazer pra Hazel. E não necessariamente que ela seja rebelde, mas é só porque tem coisas que eu não posso dar spoiler agora, porque vocês vão ver na HQ. Mas tem algumas falas da música que facilmente seria a Hazel falando pra alguns personagens em específico, que quando for a história de outro personagem, quando eu vir trazer o character sheet de outro personagem, vocês vão saber mais sobre eles e o porquê que a Hazel falaria essas coisas pra eles. Então, já deixem em mente, se você ainda não conhece a letra de She's Kinda Hot, vá procurar a tradução pra você já ter em mente quando sair o character sheet dos outros personagens, você já ficar de olho o porquê que essa música seria pra ela. Sobre a ilustração em si, eu não sou muito fã de fazer a line art preta, antigamente eu fazia muito. Só que hoje em dia eu uso ela num tom de marrom, um marrom bem escuro, quase preto, mas não chega a ser preto, porque eu acho que dá um tomzinho mais bonitinho do que pra ilustração do que uma line art preta. Eu acho que a line art preta pesa muito. Obviamente, dependendo do seu estilo de ilustração, a line art preta vai fazer muito mais sentido, mas eu não acho que ela se encaixe no meu estilo e é o que eu prefiro. No fundo dos meus character sheets eu sempre fico fazendo esses petrecalhos em volta, porque eu acho que, sabe, tipo, estrelinha, coração, eu acho que fica bonitinho, dá um ar mais fofinho, não fica aquela coisa vazia, sem nada, porque um character sheet não tem fundo, mas eu também gosto de adicionar um detalhe e, obviamente, sempre com cores e coisinhas que representem a personagem em si. Então vocês vão ver aí o coração escrito Alex, vocês vão ver a gargantilha que a Hazel, na maioria das vezes, está usando, ela quase não tá sem. As informações da personagem também, então tem a altura, a idade, o nome dela grandão. E aí, no caso da Hazel, tem ela uma setinha apontando para como ela é na forma humana, como ela é na forma de morceguinho. Tem a paleta de cores dela também. E pra versão tibizinha dela, eu quis fazer algo que mostrasse mais essa personalidade dela, que vocês vão ver ela tendo principalmente essa personalidade brincalhona, justamente com o Eddie, que, né, é o cunhado dela. E pelo fato dele ser bem mais novo do que ela tem meio que uma relação de irmã mais velha com ele. Então ela tem essa coisa de brincar e essas coisas assim. Enfim, todas essas formações em volta eu acho que dá um tchan mais pro desenho. Inclusive eu, como designer, eu me sinto muito mal por usar a expressão dar um tchan, mas como ilustradora eu tive que usar essa expressão. Sobre o nome da Hazel, né, já que os outros personagens eu trouxe o significado do nome deles, nada mais justo do que trazer o nome do significado. O nome do significado é ótimo. Como eu trouxe o significado do nome dos outros personagens, nada mais justo do que trazer o dela também. E Hazel significa literalmente árvore de avelã. Só que, dependendo da cultura, pode trazer outros significados graças à árvore de avelã. Então, da Hazel em específico, né, minha Hazel, eu escolhi o nome dela por causa dessa questão da força interior e da beleza natural. E eu acho que a Hazel traz muito disso nela, que ela tem orgulho de quem ela é, não importa em qual forma ela esteja. Ela tem muito orgulho da pessoa que ela é, fora que ela também traz uma grande força dentro dela e ela tenta espalhar o máximo possível dessa força para as outras pessoas do grupo de amigos, né? O grupo de pessoas que convive com ela, que está em volta dela. Em 2023 eu estava fazendo um projeto aqui para a faculdade. Para quem não sabe, eu gravo aqui na faculdade. Inclusive tem pessoas atrás da câmera. Oi, gente. Dei um oi. 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 Eu tava fazendo um trabalho e aí foi assim até que... Calma. Eu já falei pra vocês que é o nome da história? Foi até assim que a ideia da HQ surgiu, foi durante esse trabalho, onde o professor pediu pra gente poder fazer um projeto pessoal nosso, né, que resolvesse alguma problemática. Mais pra frente eu dou mais detalhes sobre isso, porque quando eu for apresentar histórias pra vocês, assim que eu terminar de apresentar todos os personagens. E foi nesse trabalho que eu amadureci a ideia da criação dos personagens, onde até então eu só tinha 5?
Alex, Hazel, Edi, Nelly. Não, é Mila. Eu tinha 6. Na época eu tinha 6 personagens, hoje em dia são 10. Então cresceu um pouquinho mais o número de personagens, mas, né, ainda tá aí. Na época eu tinha criado eu não tinha feito muitos rascunhos dos personagens, mas eu tinha criado o moodboard já de cada um e a vibe que eu queria trazer pra cada um. Inclusive tá aí o moodboard da Hazel. E, inclusive, eu tinha criado também a pastinha no Pinterest do aesthetic de cada um. Inclusive, assim como no vídeo da Mila e do Joss, eu vou deixar aqui na descrição o link da pasta dela, se vocês tiverem curiosidade. Assim como, novamente, a pasta que eu pego referência de pose. Então, desde sempre eu quis trazer essa ideia de a Hazel tem um estilo musical mais voltado pro rock. Inclusive, tem um vídeo que eu fiz há um tempo atrás no Instagram, que é os meus personagens vestindo as minhas roupas, onde cada vídeo, né, tem uma música do estilo musical deles, e o da Hazel tá Bring Me To Life. Então, desde lá eu já vinha trazendo qual era o estilo musical que a Hazel tinha, agora colocando 5 Seconds of Summer, novamente trazendo essa ideia do estilo musical dela. Então sempre foi uma ideia minha de trazer essa vibe mais de tons escuros. Sempre foi uma ideia também dela, desde o primeiro rascunho, que eu já coloquei aqui na tela, mas eu vou botar de novo. Desde o primeiro rascunho, ela sempre teve isso de ter a franja tampando o olho para trazer esse ar de mistério. E também porque você olha pra ela de primeira, você não pega que a personalidade dela é brincalhona, tá na aparência dela. Então tem aquela coisa de tipo, como será que ela é? Será que ela é desse jeito? Será que ela é de tal jeito? Então eu queria trazer essa sensação para as pessoas de quando olhassem para ela. Eu queria também que ela tivesse características marcantes nela. Então tem a questão de que ela tem sardinhas, tem a questão de que ela tem essa franja tampando o olho, tem a questão da covinha de um lado só, que inclusive, como eu disse que a Hazel começou sendo um rascunho meu, eu tenho covinha de um lado só, então eu achei que seria legal trazer pro personagem a covinha de um lado só também, porque é uma característica diferente. Falando agora um pouquinho sobre detalhes técnicos na criação dela, agora falando sobre questão de estudo mesmo, de traço, de cor e etc. Eu achava que as pessoas usavam um brush específico, só que tinha um webtoon que eu lia, que a autora, né, do webtoon, um dos personagens dela tinha um cabelo que tava entre um dread e um cacheado. Eu sei que esse tipo de cabelo tem um nome específico, mas eu não sei ao certo qual o nome dele. E eu fui perguntar pra ela, né, tipo, como que você faz o cabelo dele? Tipo, é um brush específico? Você faz na mão e tal? E ela, com todo carinho, ela fez um tutorialzinho de como fazia o cabelo dele. E aí, tipo, eu levo até hoje esse tutorial. Toda vez que eu vou desenhar a Hazel, eu sempre lembro do tutorialzinho dela. E pro corpo da Hazel eu estudei diferentes tipos de anatomia, né? Porque pra você fazer pose, principalmente pose dinâmica, você tem que estudar anatomia, não tem jeito. A gente quer fugir, mas não tem como, é obrigado. E sobre dica de pintura ou algo do tipo, como é um character sheet, então eu não faço muitos detalhes, eu não faço um rendering bem feito, mas ainda assim eu coloco um pouco de luz e sombra no que tiver que colocar. Eu uso o pincel básico mesmo, acho que é caneta macia, o nome do Ibis Paint, para poder pintar a parte de flat color. E para fazer os detalhes, eu uso um que ele parece como se fosse um pincel de aquarela. E aí eu uso ele pra poder fazer, porque ele é bem levinho e ele não pesa no desenho, tipo, ao invés de eu pintar com um pincel de caneta ou com um pincel mais pesado e eu ir depois com o efeito de borrar, eu posso só usar esse pincel direto e às vezes diminuir um pouquinho a opacidade ou então colocar em algum modo de mistura e ele automaticamente já fica bonitinho sem eu precisar ficar me esforçando pra poder usar a ferramenta de borrar. Temos agora oficialmente 3 personagens já apresentados pra vocês. Se você ainda não me segue no Instagram, segue lá, porque eu posto o primeiro character sheet lá pra depois trazer aqui pro YouTube. Então
Se você me seguir lá, você tem acesso, além de outros conteúdos, você ainda tem acesso aos character sheets antecipadamente. Lembrando que eu tenho tanto o Instagram de arte quanto o Instagram pessoal, então vocês vão me ver postando os meus desenhos no meu Instagram de arte, né, o FoxyNissan. E no meu @normal vocês vão me ver mais sobre o lado designer, o lado profissional e o lado vida pessoal também. Então siga qual perfil você achar melhor. Se você tem alguma outra curiosidade, tanto sobre a Hazel quanto sobre outros personagens, você pode deixar aqui nos comentários. Se você quiser também me ver desenhando na prática, né, desenhando, pintando, pode deixar aí nos comentários também que eu gravo um vídeo fazendo isso, né, sobre isso. E é isso. Um beijo e até a próxima.